Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos. E hoje temos um tema muito comum no dia a dia dos consultórios e no dia a dia das famílias para a gente debater e esclarecer. Com certeza. Hoje a gente vai falar sobre arritmia cardíaca. Quais são os riscos dessa doença que acomete milhares de brasileiros, doutor? Pois é, eu quero tratar desse tema porque cada vez mais a gente tem visto nos noticiários pessoas mais conhecidas, mais famosas, artistas, celebridades, passando por algumas dificuldades relacionadas a isso. E mais do que tudo, a gente sabe que isso é problema da pessoa comum. A arritmia é uma situação que acontece, pelo menos de 20% a 30% das famílias tem algum histórico de arritmia. E eu quero aqui debater um pouquinho e alertar as pessoas. Nós tivemos recentemente o caso do Rafael Zulu, que teve uma internação hospitalar causada por uma arritmia cardíaca. E o caso dele foi muito associado com alguns hábitos que ele tinha, como o consumo de álcool, consumo de energéticos e assim por diante. Mas a arritmia cardíaca, na verdade, por conceito, ela é um descompasso do batimento cardíaco. Você tem uma situação onde o coração sai do seu prumo normal, do seu compasso normal, e nós podemos ter desmembramentos disso. Quero ressaltar que, como principais desmembramentos, a gente tem comprometimento da força do coração e o segundo desmembramento mais preocupante é a alteração do fluxo cerebral. Explicando melhor cada um destes, a gente sabe que quando um coração entra em arritmia, a força muscular, a sincronização do coração, a harmonia de contração de cada parte do coração fica comprometida. O coração é um órgão que ele é caracterizado por vários compartimentos que contraem de forma harmonizada e dessa soma de forças nós temos o nosso batimento cardíaco. Quando ocorre uma arritmia, a gente sabe que parte dessa organização de contração fica comprometida e o coração começa a bater com mais fraqueza e a pessoa tem mal-estar, falta de ar, pode formar água no pulmão, pode ter dor no peito, pode ter sudorese, uma série de coisas. Do ponto de vista neurológico, o fato do coração não contrair tão bem, ocasionado por uma arritmia, faz com que o fluxo de sangue para o cérebro também fique diminuído. E aí os sintomas neurológicos também aparecem, tontura, concentração fica prejudicada, memória, insônia, apagamento da vista, aquela sensação de escurecimento visual, aqueles lapsos de que duram segundos e que podem levar uma pessoa a bater o carro, a cair dentro de casa e se machucar. Então, esses dois desmembramentos muito sérios são associados a uma arritmia cardíaca. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os fatores que podem levar a essa arritmia, com o agravamento de algum tipo de arritmia que a pessoa já vem tendo e não está cuidando. E aí eu queria deixar isso para a gente poder debater um pouco e fazer esse alerta à nossa população. Com certeza, é muito importante a gente fazer esse alerta à população, doutor. E a gente sempre fala aqui sobre o check-up, né? Qual que é a necessidade de visitar um cardiologista para quem já tem casos na família, por exemplo? Você já tocou num ponto que eu iria destacar, que é o caráter hereditário, o genético. Pessoas que têm parentes de primeiro grau, portadores de arritmia, têm uma tendência maior a ter também. É uma questão da constituição natural do coração dessa pessoa. Ela herda da família, dos parentes de primeiro grau, alguns feixes, algumas fibras no coração que são responsáveis, fibras que eu digo são fibras elétricas, mas que têm um comportamento desorganizado em termos de contração. Bom, o fator genético é importante, você tem que relatar isso na consulta com o seu médico. Alguns fatores predisponentes nessa consulta médica, você tem que citar os seus hábitos de vida, se você tem problemas hormonais, problemas de tireoide, problemas de testosterona, problemas de estrógeno e progesterona podem ocasionar arritmias. Alimentos muito estimulantes podem ocasionar arritmias, então excesso de cafeína, excesso de taurina nos energéticos, por exemplo, a mistura de álcool com energético,
Os pré-treinos muito comuns hoje no dia a dia, que são baseados em taurina e cafeína, podem ocasionar. O estresse excessivo, que você fica constantemente ali passando por algum problema, aquela descarga de adrenalina o tempo todo pode ocasionar arritmia. Uma alimentação irregular, então você não come no horário certo, você não se hidrata corretamente. Tudo isso somado pode levar realmente a um evento de desorganização do batimento cardíaco. E aí, Certo. no check-up, o médico tem que, obviamente, ao apurar tudo isso, ele vai orientar uma mudança de estilo de vida e ele vai pedir pelo menos 2 exames importantes. Um é o ecocardiograma, através do qual você vê características morfológicas, ou seja, da formação do nosso coração, tamanho do coração, contração do coração, força, pressão, movimento das válvulas, tudo isso você vê através do ecocardiograma. E existe um exame mais direcionado para as arritmias, que é o chamado Holter de 24 horas, que é um aparelho que vai ficar no corpo da pessoa 24 horas, é um eletrocardiograma de 24 horas que vai registrar em tempo real cada momento que ocorra uma arritmia. Pode ser na madrugada, pode ser à tarde, pode ser após a refeição, pode ser na hora que você leva um susto no trânsito, pode ser após uma discussão no trabalho. Enfim, todos esses fatores podem gerar arritmia. E mais importante, Carol e nossos ouvintes, os 2 desmembramentos que eu citei, problemas neurológicos de fluxo cerebral e problemas de força cardíaca são os que mais podem levar a, eventualmente, alguma coisa mais séria, como, por exemplo, até a morte da pessoa ou um acidente doméstico fatal. Com certeza. Doutor, muito obrigada, viu, pelos alertas. Realmente muito importante estar atento a esses sinais do nosso cotidiano. Muito obrigada e até segunda que vem. Uma excelente semana para o senhor. Obrigado, Carol. Obrigado a todos. Fica o alerta, então, nós estamos com uma semana muito quente, muita hidratação e cuidados com a alimentação para que não ocorra arritmia nas pessoas que têm maior propensão. Uma ótima semana, até semana que vem.